Vamos lá, primeira série. Bom dia a todos e a todas. Estou iniciando a gravação da nossa aula de hoje, tá? Hoje é 1º de dezembro de 2020, são 8 horas e 10 minutos, tá, gente? O objetivo da nossa aula hoje é corrigir os exercícios do caderno de atividade 4, né, do capítulo 11, a partir da página 12, beleza? Então a gente vai corrigir, nós finalizamos os conteúdos anuais, vamos corrigir exercícios, tirar dúvidas para a gente terminar bem o ano, né, gente? Vamos lá, esse ano foi um ano bem atípico, mas e nós, assim, aprendemos muita coisa, não é? Então vamos lá para a página 13, já iniciando a correção. Valeu, Nicolas, Gustavo, vamos lá. É, Nesse capítulo 11, capítulo 11, ele destacou principalmente as bacias hidrográficas em território brasileiro, conceitos, né, localização, características, problemas ambientais. Então vamos para a pergunta 1 da página 13 do caderno de atividade, tá, gente? Ela fala: no Brasil existem 12 regiões hidrográficas, sendo 7 principais e 5 secundárias. Né? Responda. Na letra o que é uma região hidrográfica e qual a diferença entre ela e bacia hidrográfica? Vamos lá, elas têm uma relação estreita, lógico, né? Se a gente pegar a diferença entre uma e outra, a gente vai ver que são detalhes. E eu vou destacar aqui para vocês identificarem. Uma bacia hidrográfica, gente, é um sistema de drenagem que compõe de rios, seus afluentes, subafluentes, que escoam uma determinada área, né? Ela drena uma determinada área. Aqui está o conceito básico de bacia hidrográfica, né? Já a rede hidrográfica, ou redes hidrográficas, ou região hidrográfica, é uma unidade de planejamento que compreende uma bacia, grupo de bacias e subbacias. É uma região de maior abrangência. Por exemplo, a região hidrográfica do São Francisco, ela pega a bacia hidrográfica principal do Rio São Francisco e as subbacias que estão em volta desse principal rio. Então, a rede hidrográfica, uma região hidrográfica, ela compreende uma área maior de drenagem. Além do rio principal, a gente vai ter aí subbacias, né, que tem a bacia principal e a subbacia. Uma bacia hidrográfica é uma área drenada geralmente por um rio principal. A diferença está básica aqui, ó. São detalhes, tá bom, gente? Isso aí, muito atento a isso. Então, regiões hidrográficas compreende um todo. Por exemplo, a região hidrográfica do Rio São Francisco, ele pega a bacia principal do Rio São Francisco e pega as subbacias que drenam essa área também. Só que numa bacia hidrográfica a gente compreende o rio principal ou rios maiores. Pode ser um rio principal, ou uma bacia principal, uma bacia secundária, vai depender do tamanho e percurso desse rio aí. Beleza? Ó, bem detalhado aqui, assinalei para vocês aí. Caracterize as diferenças entre as regiões hidrográficas principais e secundárias. Ó, por exemplo, as principais, como tem rios enormes, Rio Amazonas, Parnaíba, São Francisco, aí vai, elas são consideradas porque apresentam principais, porque elas têm um rio principal. Por exemplo, nós sabemos que a rede hidrográfica amazônica, da bacia amazônica, tem o rio principal, que é o Rio Amazonas, que tem a bacia principal, que é a bacia do Rio Amazonas, e tem as subbacias do Rio Xingu, Rio Madeira, entre outros que estão ali incorporadas a ela. O que vocês têm que entender? Todas elas seguem o mesmo percurso, onde vai parar no rio principal e ela vai escoar lá no Oceano Atlântico. Beleza, Arthur, bom dia, sem problema, garoto. Interessante você estar aí. Você é um rapaz que participa bem das aulas.
As demais, ó, bacias secundárias, ó, elas apresentam mais de um rio. Ela não tem somente um rio principal. Aqui onde a gente vive, na bacia Atlântico Sudeste, nós temos, ela é de secundária, porque tem rios como Rio Doce, Rio Paraíba do Sul. Elas são secundárias, de menor volume e seguem uma determinada região hidrográfica. Já a bacia principal amazônica tem o rio Amazonas como rio principal. Ó, bem diferenciado aí para vocês. Qualquer dúvida, vocês me perguntem aí, beleza? Vou dar um tempinho para vocês identificando aí, anotando. Gustavo na área, beleza? Vamos aqui. Subir um pouquinho. Olha só. Olha o mapeamento de uma região hidrográfica. Ela pega, ó, tá vendo? O rio principal e as subbacias aqui, ó, tá vendo? Que vão incorporar, vão se ligar a ela. Então, o que que vocês têm que saber? Aqui são os divisores de água, os pontos mais altos. Olha para onde as subbacias elas vão correr para o rio principal, que vai correr lá para o oceano. Essa é a bacia do rio Parnaíba, fica lá no Nordeste, entre Piauí e Maranhão. Olha a área drenada por ela, tá vendo? Que como a gente identifica uma bacia, uma rede hidrográfica, uma região hidrográfica e uma bacia hidrográfica dentro dela. Olha a região toda que ela pega, toda essa região aqui, ó. E ela acompanha um rio principal ou rios que estão dentro delas aqui. Beleza? Vamos para a pergunta aqui. A que região hidrográfica o mapa se refere? A região hidrográfica do Parnaíba, que abrange Piauí, parte do Maranhão e Ceará, lá no Nordeste. Bem lá no extremo Nordeste brasileiro lá, tá? Na divisa entre esses três estados aqui. Repare que uma bacia hidrográfica ela é enorme, uma região hidrográfica ela pode avançar dois, três, quatro estados, vai depender. Por exemplo, a região hidrográfica do Rio Doce. Ela vem lá de Minas Gerais, pega grande parte do território do Espírito Santo, toda essa região. Dentro do Rio Doce tem as subbacias que vão compor essa região hidrográfica aí, beleza? O que que tem aqui? Tem relação com o aproveitamento do potencial de aquíferos também existe, ó. Dessa região é prejudicado pela existência de rios intermitentes. Quem lembra para mim qual a definição de rios intermitentes? Quem fala aí? Vamos lá, estou aguardando a primeira participação do dia aí, hein? Rios intermitentes são rios temporários. E o que são rios temporários? Bebi uma água aqui, hein? Vamos lá, quem vai responder? Tempo seco, isso aí, Arthur. Beleza, temporariamente eles têm seco, eles estão secos e temporariamente eles têm volume de água. Isso aí, né? Em período de seca eles secam. Período de chuva, o rio corre fluentemente, tá? Eles são chamados de rios intermitentes ou rios temporários, tá? Então, aproveitamento dos aquíferos ali são prejudiciais porque alguns dos rios dessa bacia são temporários. Em período de seca, eles não abastecem a população de água. Então, é um problema que ocorre naquela região lá. Na questão 3 tem uma tabela, um quadro com a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Vamos lá. Características físicas. É a segunda maior região hidrográfica do Brasil, em vazão de área, tá? O rio Tocantins e Araguaia nasce no Planalto Central brasileiro e segue um rumo ao norte, quase paralelamente esses dois rios, tá? O rio Araguaia tem 2.115 quilômetros e o rio Tocantins 2.416 quilômetros. Então é uma bacia, uma rede hidrográfica muito importante para a região centro-norte do Brasil. Ela nasce e deságua em território brasileiro, diferente da rede hidrográfica amazônica, diferente da rede hidrográfica do Rio Plata,
né? Então a gente tem essa particularidade aí. O rio principal, pelo tamanho, é o rio Tocantins, tá? E é uma bacia principal. Ah, mas professor, você não falou que tem mais de um rio? Seria uma bacia secundária, mas para muitos geógrafos, o rio Araguaia seria um afluente do rio Tocantins, apesar do tamanho dele. Olha o tamanho do rio Araguaia, não é pequeno, né? Mas o rio Tocantins é um pouco maior do que ele lá. Tinha dado um erro para mim aqui, não consegui escrever, professor. Você fala o quê, Gustavo? Na questão anterior? Ah, sim. O que, que você pode escrever, Gustavo? Que é o rio Parnaíba, que abrange parte do Piauí, Maranhão e Ceará. E ali o grande problema é a presença de rios temporários que secam em épocas de seca, de estiagem, tá? Pode simplificar dessa forma o grande problema aí de abastecimento lá, beleza, Gustavo? Joia. Então, o rio principal, apesar de ter um outro rio importantíssimo, que é o Araguaia, o rio principal é o Tocantins. Um impacto ambiental, poluição desses rios, uso indevido da água, né, de abastecimento de água, poluição por agrotóxicos, aqui ó, metano exalado pela putrefação de vegetação submersa, faz ao longo da represa expressivo emissor de gases estufas. Então, olha só, os rios, como na maioria dos rios que nós temos em território brasileiro, estão com esses problemas. Vocês podem generalizar botando ó, poluição hídrica, lançamento de esgoto, agrotóxicos. Vocês podem simplificar, porque pô, você vai escrever uma resposta dessa, metano, tá? Um material, um elemento super poluente que prolifera o crescimento de algas, que vai tirar a oxigenação da água. Ah, mas isso é muito técnico. Criem termos mais que são mais acessíveis ao conhecimento de vocês. Bota poluição hídrica como exemplo, dejetos, lançamentos de esgoto, lançamentos de elementos químicos através de agrotóxicos, tá? Então, simplifiquem a resposta aí. Beleza? Por enquanto aí, tranquilo, posso avançar. Alguma pergunta? Beleza. Aqui tem um texto, ó, além de muitos brasileiros não terem acesso à água potável, parte da população consome água de baixa qualidade. Infelizmente, isso é fato. Resultado de contaminação dos mananciais. Mananciais são corpos d'água que abastecem a população. Uma nascente, um rio, um córrego, um riacho. Então, são chamados de mananciais, beleza? Sobre esse assunto, leia o texto a seguir e responda as questões. Ó, mais de 17 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável, aquela que está apta a ser consumida, tá, gente? Então, ó, 17 milhões de brasileiros, isso é muita coisa. Apesar do déficit, o principal desafio do país é a qualidade, não a quantidade. Nós temos água que, na maior parte do território brasileiro, abastece tranquilamente. Mas a qualidade dessa água que é o grande problema. Quantidade até que não é o maior problema, mas é a qualidade. É aí que a gente vai precisar de qualidade, principalmente, né? Aqui fala aqui, ó, de valores, de unidades da federação, 17 estados, mais de 2.000 pontos de monitoramento estão assim abaixo da potabilidade da água, do uso, né? E aqui tem o IQA, que é o Índice de Qualidade da Água, né? Vamos fazer aqui, vamos ver as perguntas aqui. O que significam os índices de IQA e IET? Ó, Índice de Qualidade das Águas. Tem como parâmetro a qualidade da água destinada ao abastecimento público. Então, às vezes a quantidade não é o principal fator preponderante para você ter. É lógico que a quantidade é importante, mas se você não tem a qualidade, isso se torna pior, né? Então, ó, o IQA é isso aqui, ó, índice de qualidade da água destinada ao abastecimento
público, tá? E o IEQ corresponde ao índice de estado trófico. O que é o trófico? A forma de eutrofização. Eutrofização é um processo que gera problemas na água, aquela que é consumida pelo homem. Quando tem muito excesso de algas, aquelas algas elas sugam o oxigênio da água e a qualidade da água cai em relação ao abastecimento ao humano. Quando você vê uma lagoa, que dentro daquela lagoa é cheia de plantas e algas ali, infelizmente ela está num índice de qualidade péssima, tá? Porque a grande parte daquela água daquelas algas, daquelas plantas tem que sobreviver. E para ela sobreviver, ela retira nutrientes da água, oxigênio, nitrogênio, e aqueles nutrientes que deveriam vir para nosso consumo ficam faltando. Então, esse é o grave problema. Se alguém já foi ali na Grande Lagoa da UFES, né? Na época que eu era cabeludo, né? Eu era roqueiro, eu ficava lá matando aula lá no. Opa, não matava aula, não posso falar isso para vocês não. Lá na lagoa, eu vi aquelas algas, né? Aquela planta. Aí eu falava, caramba, que massa! Eu acho que o homem plantou aquilo lá para dar uma visão, uma estética, né? Não, gente. Aquilo lá é eutrofização, proliferação de algas, de vegetações. Falei, me entreguei, né, Vitor? Depois eu vou falar para vocês na sala que eu nunca matei aula, vocês não vão acreditar. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Ela está tirando parte do nutriente daquela água, que serve de abastecimento para limpeza, para outros meios lá da universidade. E o que acontece? E a qualidade, o índice de qualidade daquela água, daquele manancial, ele está comprometido. Então, atenção a esses termos aqui, que são termos que a gente estuda em hidrologia, né? A gente está estudando aí hidrografia, hidrologia está relacionada a esses termos aí. Beleza? Posso avançar para a letra B aqui? Por que o diretor da Agência Nacional das Águas afirma que não será essa agência que realizará a proteção dos mananciais no centro urbano? Bom, segundo o texto aqui, né, a gente vai ver que esse órgão ele apenas fiscaliza o uso da água em âmbito nacional. Ele não vê se a água é de boa qualidade ou não. Então, ele só fiscaliza se tem algum tipo de uso indevido. A qualidade, a quantidade, isso fica por outro órgão. Então, olha só a burocracia funcionando, um elemento que é essencial para todos nós, a água, né? Abastecimento de água. Então, um joga a responsabilidade para outro, né? Então, aqui está aqui uma resposta que vocês poderiam anotar como bem, bem objetiva aqui, ó. Pega essa parte aqui, ó. Esse órgão ele outorga, né? Que ele vai dar, ele normaliza e fiscaliza a água em âmbito nacional, beleza? E aqui embaixo mais um texto aí, ó. O texto a seguir informa que a cidade de Ribeirão Preto não foi afetada pela crise hídrica que atingiu parte do estado de São Paulo em 2014. 2014, 13, 14, ocorreu uma grande estiagem na região sudeste, inclusive aqui no Espírito Santo. Afetou os reservatórios de água do estado mais populoso, onde se consome mais água no Brasil, que é o estado de São Paulo, né? E vão ver por que não. E Ribeirão Preto é uma cidade dentro do estado de São Paulo. A crise hídrica que atingiu o estado de São Paulo causou graves problemas aos municípios. Serviu de alerta, tal, e antes da escassez de água seja definitiva. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Queda no nível de... O morador de Ribeirão Preto tem o aquífero Guarani, seu oásis. Aqui, ó. O que reduziu os problemas dessa falta de água? Porque ali, na região, parte da região sudeste e sul, avança para o Paraguai, Argentina, Uruguai,
tem um grande reservatório de água subterrânea chamado Aquífero Guarani. Então eles tiraram essa água de um reservatório subterrâneo. O que, que é um aquífero? Ó, aqui fala, são águas subterrâneas que elas recebem esse volume de água com a infiltração da mesma quando vem chuvas ou por rios. Parte daquela água das chuvas dos rios, elas infiltram no subsolo e aí vão se reservando como se fosse uma gigantesca caixa d'água que reserva uma água num local que ela vai ficar tranquila. Por quê? Não tem sol lá embaixo para evaporação, ela vai ficar no sombreamento, numa área de uma temperatura mais baixa, onde vai conservar grande parte daquele volume de água. Os aquíferos, eles são muito importantes, porque numa crise de água superficial, igual os rios, quando secam ou baixam o volume de água, o que, que o homem pode fazer? Buscar água no subsolo. E foi o que aconteceu nessa cidade de São Paulo lá. Qual a vantagem que o aquífero Guarani oferece à população de Ribeirão Preto? Né? Abastecimento de água. Ela não é afetada. Se está faltando água nas águas superficiais, vamos buscar no subsolo. Então, é um reservatório de água para atender demandas urgentes de sua população. Por exemplo, na urgência da falta de água aqui da estiagem, vamos pegar água lá embaixo. Foi o que fez o município de Ribeirão Preto. Infelizmente, no nosso estado, nós não temos um grande reservatório de água do tamanho do aquífero Guarani ou do Walter Chão, lá no norte do país, que é um outro gigantesco aquífero. A questão 6 caiu no Enem, que fala de uma região hidrográfica. Ah, não, do aquífero Guarani. Olha como as questões que vocês estudam, que temas, como eles caem em Enem, né? É correto afirmar sobre ele, ó. Eles dão aqui, ó. Geralmente a questão do aquífero, desculpa, uma questão que abrange uma prova do Enem, ele localiza a área e dá um contexto sobre aquela área. Então ele pergunta, em relação ao aquífero Guarani, é correto afirmar que é necessário para a utilização de seu potencial como reservatório de água potável. Então, ó, é uma reserva de água a mais que um território pode ter, né? Seus depósitos não participam do ciclo da água? Poxa, como não? O ciclo da água, ó, evapora, forma-se nuvem, volta em forma de chuva, parte daquela água vai para os rios, oceanos e infiltra no subsolo. E o aquífero está onde? No subsolo. Como tem palavrinhas que detonam com uma proposição, uma resposta. Então, muito atentos a detalhes, gente. Olha só como uma questão pega vocês. Ó, uma palavra que distorceu toda a resposta, né? Solidificam a 0 graus? Que isso, gente? Né? Isso aqui é errado. 0 graus, geralmente, a água vai congelar. A B também não faz nenhum sentido. Com certeza não, Gustavo. Não concordo. Isso aí, concordo com você, não concordo com a letra B também. Tá? Então vamos lá. Vamos lá para Minas Gerais. Aqui tem uma questão que fala das principais bacias hidrográficas do território brasileiro. Repare, elas têm as numerações, vocês têm que identificar, eles adoram fazer isso, né? Inclusive eu faço isso com vocês, né? E quem fez a prova, aquela atividade que tinha de estudo orientado, identificar qual o nome da bacia número 1, número 2, vocês tinham uma questão dessa no terceiro trimestre. A partir da leitura do mapa acima, assinale a alternativa que corresponde à correta numeração das regiões hidrográficas do Brasil, relacionadas a D e a E. Vamos lá, tem sim.
Deixa eu ir lá, Gustavo. Vamos lá. A água é adequada a um consumo humano direto em grande parte da área do compartimento norte do Alto Uruguai. Não, Alto Uruguai, a grande parte dela está localizada. É uma questão mais difícil aqui, ó. O aquífero está no. A maior parte dela está concentrada aqui no Rio Paraná, na número 4. Deixa eu subir lá, peraí, que é a questão anterior. Ó, a questão aqui está da localização. Ó, o uso das águas em maior compartimento está aqui, ó, na bacia do Rio Paraná. Olha a dica aqui, ó, tá vendo? Então a dica da resposta para vocês não assinalarem essa aqui, ó. Bacia do Rio Paraná, onde tem o maior consumo e reservatório desse aquífero. A letra E, o uso das águas do compartimento norte Uruguai para irrigação deixaria ácido o solo? Não, a acidez é quando você usa agrotóxico, ele está falando aqui como irrigação. Se ele usa o agrotóxico como um complemento, aí sim, a acidez. Não vai ser irrigação que vai tornar o solo ácido. Pelo contrário, a irrigação, se não tiver elementos químicos, vai gerar o quê? Uma proliferação de nutrientes, oxigênio, nitrogênio, vai fertilizar mais o solo. Então o erro aqui, Gustavo, está aqui, ó. A acidez do solo através da irrigação. Se ele tivesse falado aqui o uso de agrotóxicos, aí sim, o erro está aqui, ó. Irrigação não vai tornar o solo ácido. O uso de elementos químicos, sim. Beleza, Gustavo? Por nada. Vamos lá. Qualquer dúvida, vocês me chamam aí. Vamos identificar aqui. A correta é a número 8, a letra B, desculpa. 8. Bacia hidrográfica do Atlântico Leste. Número 4, bacia hidrográfica do Rio Paraná. Número 9, bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste. É aqui que nós temos o nosso estado, o estado do Espírito Santo, ele tem regiões hidrográficas no 8 e na 9. O Rio Doce, que é o maior rio que corta nosso estado, está no 9, na bacia hidrográfica Atlântico Sudeste. Essa seria a correta. Vamos lá para a letra A. 1, bacia amazônica. Excelente, correto. 2, região do Rio São Francisco. Certo. 12, bacia hidrográfica do Pantanal. Opa, olha o erro aqui. Não tem bacia hidrográfica do Pantanal. Tem um bioma do Pantanal. Acredito eu que alguns de vocês cairiam nessa pegadinha aqui, ó. O erro aqui está no nome, é bacia hidrográfica do Rio Paraguai. O Rio Paraguai, ele corta o ambiente do Pantanal. Beleza, Arthur. Mas, ó, é uma questãozinha enjoadinha essa aqui, porque você falar que tá o Pantanal. Ô, rapaz, eu tô com moral, hein, Arthur? Caramba. Vamos lá. Então, olha só, o Pantanal não é um rio. É isso aí, galera. Pantanal não é um rio, é um ambiente, é um ecossistema. Então ele quer saber aqui, gente, de regiões hidrográficas. Pegadinha enjoada essa. Vamos lá para C. Tocantins, Araguaia. Ok, é essa aqui mesmo, tá? Número 4. Bacia hidrográfica do Rio Paraguai. Opa, errada. Aqui é Rio Paraná. Então, ó, o erro aqui, ó. Mais um errozinho aqui, tá? Vamos lá para a letra C. Região hidrográfica do Tocantins, Araguaia. 3. Com certeza. Ah, não, tô na C, já falei, desculpa. D. Região hidrográfica do Parnaíba. Número 5. Correto, é essa aqui mesmo, tá? Ó, Rio Parnaíba aqui, ó. Bacia hidrográfica do Atlântico Sul. Beleza. 12, Uruguai. Não, aqui é Paraguai. Olha o erro onde está aqui, ó. Então, alguns erros. São questões cruéis, tá?
Vocês têm que saber, ter noção de identificar as bacias hidrográficas. Não é uma questão muito fácil, tá? Vão lá para o sistema aquífero Guarani. Olha o tamanho desse aquífero, água subterrânea. Ele pega grande parte do sul do Brasil, pega parte da Argentina, Paraguai e Uruguai. Olha só o tamanho desse aquífero, tá, gente? Ele é chamado, denominado, qual? A 10 e a 11? Deixa eu ver, 10 a 11. Peraí, eu tô na. Não, a 10 e 11 não tem nessa, não. Ah, o nome das bacias, tá? Desculpa. Aqui, ó, é bacia do Rio Uruguai. Não, Atlântico Sul, certo. A 11 é bacia do Rio Uruguai, ó. Rio Paraná, Uruguai e Paraguai, que se juntam e formam o Rio Prata. 11, bacia do Rio Uruguai, bacia do Atlântico Sul. Beleza? Aqui, Gustavo, ó, 10. Atlântico Sul, 11, bacia do Rio Uruguai. Joia, vamos lá. Para a questão do aquífero Guarani. Vamos lá. A questão correta é a 1 e a 3. Vamos corrigir a 2 e a 4? O que a 2 e a 4 está errado? Vamos lá. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Minha canetinha, meu lápis. Ó, representa o mais importante aquífero da porção meridional do continente sul-americano. Está associado às rochas cristalinas. Caraca, essa aqui é pegadinha. Pegadinha, tá? Difícil, tá? Aqui ele é o mais importante aquífero do sul, ó, meridional sul. Com certeza, correto. Mas quando chega aqui, aqui não é rochas cristalinas, e sim rochas sedimentares. Rochas sedimentares. Corrijam aqui, ó. Rochas sedimentares. O erro está aqui, tá? No tipo de rocha e estrutura geológica. Então, o erro está no tipo de estrutura geológica. Não é pré-cambriano cristalino, e sim sedimentares, tá? Vamos corrigir a 4. A baixa incidência de poços da região, indicada pela letra B, aqui, ó, letra B, deve ser a existência aí de uma área de cerrado com predomínio de planaltos. Errado. Aqui nós não temos áreas de cerrados. Cadê, ó? Ó, nós temos áreas aqui de região de Mata Atlântica, tá? Chegando aqui para na divisa com cerrados aqui próximo. Então o erro está aqui. Então os dois erros aqui, ó, sedimentar e aqui Mata Atlântica, chegando às araucárias ali, que é a próxima região sul aí, beleza? Vão lá para nossa querida UFES, ó, quero ver vocês lá ainda daqui 2 anos. É a nossa assim, vontade de vê-los ali ou em outras universidades federais ou mesmo particulares. Como a crise surgiu? O texto acima menciona a condição de desabastecimento de água na região metropolitana. Explique 2 fenômenos, um natural e um social, que concorre com o desabastecimento de água nos grandes centros urbanos. Natural é fácil. Um dos principais fatores naturais é a estiagem, falta de chuva, o ciclo hidrológico sendo interferido, redução no volume de água, redução no volume de chuvas. Isso é um fator que está ligado à natureza, não é? Então, se você tem um ciclo temporário de redução de chuvas, ou mesmo interferência do homem no ciclo hidrológico, isso pode afetar na distribuição da chuva. Uma questão social é a questão do uso indevido da água. Como assim? Poluição de recursos ou de mananciais,
assoreamentos de rios. Quem faz isso? A sociedade. Então, uma questão natural e outra social. Um natural ligado à natureza. Por exemplo, nós temos ciclos de estiagem de chuva. Em 2014, São Paulo sofreu com isso, a região sudeste sofreu com isso. Então foi uma questão natural. Lógico que o homem tem uma certa interferência, mas ali nós temos ciclos naturais de redução ou aumento no volume das chuvas, tá? E social é quando o homem age, a questão antrópica. O homem polui os rios, polui nascentes, desmata, queima, reduz o volume de água, assoreia rios, elimina nascentes. Então, aí, duas questões: uma a natureza e a outra a sociedade. Beleza, garoto, corrigimos o capítulo 11. Na próxima aula, nós vamos corrigir o capítulo 12 do caderno de atividades. Façam em casa, vamos tirar dúvidas, leiam, tá? E alguma dúvida aí para mim? O aumento do efeito estufa, por conseguinte, deixa eu ver o que Gustavo escreveu aqui. O crescimento do aquecimento também está associado. Sim, está associado. Aí é uma questão natural e antrópica, os dois. O homem interfere e tem o ciclo natural. Gostei da resposta também, Gustavo. Pode deixar isso aí. Beleza, garoto. Joia. Alguma pergunta, dúvida mais? Vamos lá. Deixa eu desligar a gravação aqui.